Céu ou inferno? Poucos temas são tão fascinantes, tão controversos e, sejamos honestos, tão assustadores. Em um mundo de infinitas nuances, por que a Bíblia parece traçar uma linha tão definitiva, apontando para apenas dois destinos? Será que Deus limitaria nosso futuro a uma escolha binária tão radical? E se a pergunta estiver mal formulada? E se o inferno não for um lugar para onde Deus te manda, mas o resultado final de uma vida inteira pedindo a Ele para te deixar em paz? Se essa ideia te intriga, fique conosco, pois faremos uma jornada profunda pelas Escrituras em busca de clareza. E se este tema já tocou seu coração, deixe seu like, para que essa mensagem de entendimento alcance mais pessoas. Para desvendar esse mistério, precisamos viajar no tempo, para a mentalidade do Antigo Testamento. Naquela época, a vida após a morte não era vista com os contornos nítidos de hoje. Para os antigos hebreus, o destino de todos, justos e injustos, era um lugar sombrio chamado Sheol, a cova. Era uma existência de sombras, um eco silencioso da vida terrena, sem uma distinção clara de recompensa ou punição, um destino comum a toda a humanidade. Essa compreensão começou a evoluir, mas o quadro ainda estava embaçado. Mas como essa concepção vaga de um destino único se transformou na imagem chocante de um abismo eterno? A resposta veio de uma pessoa e a linguagem que ele usou era mais literal e assustadora do que imaginamos hoje. Na clareza sobre céu e inferno explode nos ensinamentos de Jesus. Ele não usa termos filosóficos, mas imagens diretas e inesquecíveis para ilustrar a realidade de dois caminhos. Para entender, vamos analisar três âncoras visuais poderosas que ele nos deu. Primeiro, a parábola chocante do rico e Lázaro. Jesus descreve Lázaro, o mendigo, em um lugar de consolo, enquanto o rico, que viveu para si mesmo, acorda em tormento. A imagem central é o grande abismo intransponível que os separa. Jesus está ensinando que as escolhas de uma vida criam uma trajetória que, após a morte, se torna fixa e final. Em segundo lugar, ele nos dá a imagem da grande divisão. Em Mateus 25, Jesus se descreve como um rei separando as nações, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Para as ovelhas, ele oferece o reino preparado. Para os bodes, a sentença é terrível. Apartai-vos de mim. Note que o comando é sobre separação. O fogo eterno é a consequência dessa separação. E, finalmente, a âncora visual mais visceral de todas, o aterro em chamas. A palavra que Jesus usa para inferno é Guerrena. Para seus ouvintes, não era um conceito abstrato, era o Vale de Inom, um aterro sanitário real fora de Jerusalém, onde o lixo queimava incessantemente. Era um lugar de impureza e podridão, a definição de estar fora da Cidade Santa, longe da presença de Deus. Era a metáfora perfeita para uma ruína total e uma separação completa de tudo que é bom. A imagem era chocante, local e poderosa. Mas, essa ideia de uma separação eterna era realmente nova? Ou Jesus estava apenas acendendo uma tocha para iluminar uma verdade antiga, escondida nas sombras de profecias milenares? Embora Jesus tenha trazido uma clareza sem precedentes, ele não estava criando uma doutrina do zero. Ele estava, na verdade, cumprindo e iluminando sementes já plantadas nas Escrituras hebraicas. Séculos antes, o profeta Daniel escreveu: "E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno." A imagem turva do Sheol já começava a se dividir em dois caminhos permanentes. Os apóstolos, depois de Jesus, solidificaram esse ensinamento. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, afirma que aqueles que rejeitam a Deus sofrerão a pena de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Mais uma vez, a essência da punição é o banimento, a separação da fonte de toda vida e alegria. No livro do Apocalipse, João pinta o quadro final, contrastando o lago de fogo com a Nova Jerusalém, um lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, pois a presença de Deus preencherá tudo. A linha do tempo bíblica é clara e consistente.
Dos profetas a Jesus e aos apóstolos, a narrativa coesa é que nossas escolhas nesta vida nos colocam em uma trajetória que resulta em união ou separação perpétua de Deus. Mas isso nos leva à pergunta mais importante de todas. Por quê? Se Deus é amor, por que essa dualidade terrível existe? Seria um sistema de recompensa e castigo? Ou há algo muito mais profundo sobre a natureza do nosso livre-arbítrio em jogo aqui? A apresentação bíblica de apenas dois destinos não tem como objetivo principal nos aterrorizar, mas sim nos inspirar com a magnitude da nossa escolha. A clareza dessa dualidade sublinha o valor infinito do que está em jogo. Não se trata de um Deus arbitrário, mas de um Deus que nos criou para um relacionamento e respeita nossa liberdade a ponto de nos permitir rejeitá-lo. O céu, em sua essência, é a presença plena e irrestrita de Deus. O inferno, portanto, é a consequência lógica de uma vida que busca a autonomia dele. É a trajetória natural da alma que diz a Deus, seja feita a minha vontade. Como C.S. Lewis brilhantemente observou, no final, existem apenas dois tipos de pessoas. Aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, no final, seja feita a tua vontade. O inferno é Deus honrando a escolha humana pela separação. A mensagem, então, não é de condenação, mas de um convite urgente. A linha é traçada de forma nítida para que possamos ver claramente o que estamos escolhendo, e a cruz de Cristo se ergue como uma ponte sobre o abismo, oferecendo reconciliação. É claro que a linguagem bíblica, ruas de ouro, lago de fogo, é simbólica, tentando descrever realidades que nossa mente finita mal pode conceber. O ponto central não são os detalhes literais, mas a verdade relacional por trás deles. Presença total de Deus versus ausência total de Deus. Não aceite essas palavras como a resposta final. Mergulhe você mesmo nas Escrituras. Comece pelo Evangelho de João. Leia os últimos capítulos do Apocalipse. A escolha entre céu ou inferno, no fim das contas, resume-se a isto. Escolheremos uma vida com aquele que é a própria fonte da vida, ou escolheremos um caminho separados dele? A resposta define não apenas como vivemos hoje, mas onde viveremos para sempre.